Bom, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso podcast, um canal criado para falar de motociclismo, o mundo do motociclismo e tudo que envolve essa grande aventura sobre duas rodas. Hoje temos aqui o nosso convidado para retornar com o maior brilhantismo. O nosso convidado é o Agapito, é o nosso coordenador estadual de Goiás, do Bode do Asfalto. Ele vai comentar aqui quais são as perspectivas do seu estado, como é que está o motoclube, as suas facções, subsedes, né? E também presente o nosso irmão Jader Abrão, irmão Jader, que é assim o grande mentor do encontro denominado EBAR Centro-Oeste, que tinha por objetivo reunir todos os motociclistas, motobodistas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Tivemos agora recentemente a realização do segundo e Cuiabá teve o privilégio de sediar. Então ele vai comentar aqui como é que foi, o que ocorreu e quais são as expectativas para o terceiro encontro. Tá? Agapito, bom dia, e eu quero saber de você, como coordenador do Bode do Asfalto de Goiás, como membro do Conselho Administrativo Nacional, quais são as expectativas do Motoclube para Goiás nesse final de mandato e início da próxima gestão? Bom, boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Olha, quando a gente fala em expectativas se tratando do Bode do Asfalto, sempre são as melhores, né? A gente já se conhece há algum tempo, o irmão sabe que nutro aí uma paixão pelo motoclube já há muitos anos e, né, fui agraciado, né, com a honra, né, de ser escolhido pelos irmãos de Goiás para representar, né, para ser o coordenador estadual. Então, melhor ainda, me deram a liberdade de escolher, né? Falou, olha, tem a missão de escolher uma chapa de consenso, né? De escolher irmãos que vão só agregar. E pensando, eu escolhi dois que eu não tenho como falar em arrependimento, né? Que é o irmão Jader, nosso coordenador de junto, e o Scorpion, lá em Goiânia, né? Então eu no sul do estado, sudeste do estado, o Scorpion no centro, que é o secretário, e o Jader no norte. Quando eu pensei na chapa, pensei, poxa, eu vou pegar pessoas, né, escolher pessoas que são apaixonadas pelo motoclube. Então, quem é apaixonado gasta mais, eu acho que dedica mais do seu tempo com a união dos irmãos em si do que com outros assuntos que não são interessantes para nós, né? O motoclube, ele visa aí juntar duas paixões que nós temos, né? Que é, obviamente, a maçonaria e a motocicleta. Então, nem todo maçom é motociclista, nem todo maçom é motoqueiro, mas os que são, a gente brinca, né? Não que a gente se considera melhor, mas é uma fraternidade ao quadrado, né? E o Jader e o Scorpion só ainda assim superaram as minhas expectativas, porque nesse período aí, né, foi a realização aí de um sonho, que era fazer um EBAR no Centro-Oeste. O Jader abraçou a bronca, fez, né, organizou, encabeçou, né, capitaneou lá e levou esse EBAR para Uruaçu, né. O evento foi um sucesso, tanto que, né, tivemos a felicidade aí de agora visitar uma segunda edição em Cuiabá. E já temos a próxima, né? O pessoal de Mato Grosso do Sul abraçou a ideia e, se Deus permitir, no ano que vem recebe a gente em Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Que Então, maravilha, é que sinal maravilha. que É a sinal que deu certo. receita deu Né? certo. Mas, o Agapito, você está no final do mandato. Certo? Mais 60 dias nós teremos aí, começa a discutir quem vai ser o novo coordenador de Goiás. Tá?
Antes de perguntar se já existe alguma expectativa em torno do nome, eu quero perguntar para você como é que foi essa experiência de coordenar aqui esse motoclube que tem muito de paixão, né? A gente veste o colete com orgulho danado, né? E como é que foi essa experiência para você dentro de um estado que tem assim um número expressivo de membros, de participantes? Olha, experiência maravilhosa, né? Eu ainda disse a gente está aí com um projeto de criar uma facção do Bode do Asfalto híbrida, né? Que toma parte de Mato Grosso e parte de Goiás. E na reunião virtual que a gente fez para o planejamento, eu ainda falei que é uma honra muito grande ser o maestro de uma orquestra tão, né, tão competente, que é o caso dos Bode do Asfalto. Né? Eu entendo que o Bode do Asfalto em Goiás, a gente fala do território que a gente conhece, né? A gente tem uma união muito grande. A gente, os irmãos ali, tem muitos antigos mesmo, que até hoje fazem questão de estar junto. Temos irmão em atividade aí com 86 anos de idade. E isso é um privilégio para a gente, né? Como eu disse, assim, coordenar, você falou de coordenar, ser o representante ali de tão bons irmãos, tão valorosos, pessoa que gosta de andar de moto, que toda vez que a gente encontra tem como trocar experiência. Muitas vezes a gente acha que está sabendo demais, quando vê a gente é neném, né? Perto de alguns pilotos que tem por aí, né? E isso é muito bom quando a gente revê. É muito bom fazer amizades, mas é muito bom rever irmãos, né? E a gente tem essa oportunidade. Goiás é um estado unido, nós estamos organizando aí o EBAI, né? Em 12 de outubro, de 10 a 12 de outubro, em Caldas Novas. O hotel já não tem vaga mais, né? O hotel do evento. Então, assim, com certeza, as vagas de inscrição vão se esgotar e, como acontece todo ano, alguém que quer ir vai acabar ficando de fora. Goiás tem quantos membros efetivos do Bode do Asfalto? Goiás hoje, como Aproximados. a gente, né, às vezes as inscrições, os pedidos de inscrição são feitas e não é monitorado o tempo todo, mas Goiás hoje tem tranquilo entre 390 e 400 membros. 400 membros. E quantas subsedes tem? 8, né, eram 7, a gente criou uma em Formosa, que é a facção Nordeste, né? Hoje sediada em Formosa, que o coordenador está lá, mas abrange toda aquela região até Posse, Alvorada, né, divisa ali com a Bahia. E, como eu disse, né, antes do final dessa gestão, teremos aí a Vale do Araguaia que abraçará, né, os irmãos daquela região. Essa ideia de uma subsede híbrida, ela não é inédita, né? Ela já acontece. Ela já aconteceu com a facção mogiana, né, que abraça um pedaço, a região da Estrada de Ferro entre São Paulo e Minas Gerais. Inclusive, quando os irmãos daquela região procuraram, falando da vontade de montar naquele lugar, obviamente eu fui buscar a experiência deles, né, com o Sargentão, que foi coordenador, foi delegado regional em Essa Anápolis. subsede mogiana está ativa até Está hoje. ativa, ela é muito Tem quanto antiga. tempo já de fundada? Olha, a Mogiana, Aproximado. eu até cheguei a conversar com o irmão Sargentão sobre isso, ele me falou, mas salvo engano, o Bode do Asfalto está com 22 anos, né? 22 anos. Salvo engano, a facção mogiana tem 19 anos. Poxa. Ela E é bem antiga, durante todo esse tempo ela permaneceu ativa. ela Não foi. permaneceu ativa, ela não Tá. tem. Então, isso significa que a ideia é muito boa, pode render bons frutos aqui para a região do Araguaia, né? Araguaia, quais seriam as cidades que fariam parte dela? Araguaia. Especificamente, né, o objetivo são as cidades ribeirinhas. É claro que a gente, por convenção aí com os outros coordenadores de facção, porque a ideia nossa não é dividir. A gente não quer pegar membros
da facção Sudoeste, São Luís Montes Belos e Primavera do Leste e tirar de uma subsede para colocar em outra. A ideia é justamente ocupar um espaço que aqueles irmãos estão, às vezes, isolados. Quem está lá em Santa Rita do Araguaia está a muitos quilômetros de Rio Verde, que hoje está sediando a facção Sudoeste. Barra do Garça faria parte. Barra do Garça, Aragarça, Torixoréu, Baliza, mais especificamente a região ribeirinha, né? Aí, talvez por uma questão de distância entre o Rio Araguaia, por exemplo, e a sede em Rio Verde ou mesmo São Luís Montes Belos, talvez abrace mais algum município que não está exatamente à margem do rio, né? Mas é uma coisa que é para nascer, como a gente disse para os irmãos que estão lá, é do coração deles, é eles que estão fundando, não é a coordenação estadual que está criando uma facção nova. Eles estão se juntando, né, se organizando, e a gente vê com bons olhos, recebe isso com alegria, né, que o objetivo do Bode do Asfalto é justamente a interação, o convívio entre irmãos. Então a gente vê essa criação da facção Vale do Araguaia com muita alegria. Mas nasceu do coração deles, o que é melhor. Nasceu da vontade deles. Claro. E Goiás tem um potencial turístico muito grande, né? Nós temos lá várias cidades com assim, o acervo histórico da sua arquitetura, a natureza e tal, né? Goiás é muito atrativo para a realização de eventos, né? E, assim, aproveitando disso, o irmão Jader teve a brilhante ideia, a feliz ideia de organizar o EBAR Centro-Oeste. O ano passado foi o primeiro, numa região bastante atrativa, eu confesso, não conhecia. Fui conhecer o ano passado no primeiro EBAR Centro-Oeste, né? E assim foi uma grata surpresa essa realização do evento desse porte, né? Eu já tinha pensado alguma coisa, mas não desenvolvi, terminamos não dando seguimento na ideia, e você teve essa feliz ideia. Parabéns, meu irmão. Conta aí, como é que surgiu essa ideia e quais são as expectativas que se tem para os próximos anos? Boa tarde, meu irmão Ricardo. Pessoa que eu estimo demais na conta, que eu gosto, aprendi a amar muito e respeitar. Boa tarde a todos que estão aí assistindo. Eu fui, como o irmão Agapito disse, eu fui convidado por ele numa tarde de domingo. Ele estava vindo do EBAM Manaus e tinha saído de Santarém, atravessado para o Amapá, e estava numa via daquela que acho que só anda doido, né? Só anda doido, né? Ele e a esposa dele, numa Tenerê. Outra doida, né? Outra doida, né? E feliz, né? São dois e felizes. E ele me falou, olha, eu tô aqui nesse lugar assim, assim, e eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero tomar essa decisão hoje ainda, mas eu quero te perguntar se você concorda aí, né, em compor a chapa como meu adjunto, né? E aí a gente, assim, eu conheço o Agapito, acho que a gente se conhece desde quando a gente nasceu. A gente é da mesma região lá, da cidade de Cumari, em Goiás. E aí eu falei, não, Agapito, que isso? Né? A gente pode fazer parte, sim, eu tô junto contigo, e o que precisar de mim, a gente tá junto. E assim foi, e quando isso foi em julho, teve a eleição, já teve a posse ali, e o ano seguiu e teve muitas atividades que já estavam programadas, né? Como o EBA, né? O EBAI, né? Estadual. E aí teve toda essa programação, veio aí depois que costumeiramente o nosso EBAI, né? O nosso encontro estadual acontece no dia 12 de outubro, ou próximo do dia 12 de outubro, mas mais dando ali preferência ao dia 12 de outubro. E aí passou, a gente tinha que ter uma programação para o próximo semestre, né? Ali para aquele final de ano e tal. E aí a gente começou a discutir isso aí, começou
a planejar, né? Começou para fazer um EBA. Mas o irmão Agapito falou, olha, eu tô vendo como que você tá planejando isso aí, eu acho que o que você tá querendo fazer é um EBAR, né? Que vai envolver aí, será um encontro dos irmãos Bose do Asfalto do Mato Grosso do Sul, Brasília e aí, Distrito Federal e Goiás. Aí eu falei, eu tenho, assim, né, eu nunca fiz nada do tipo, né? Então, mas vamos estudar isso aí. O ano virou, a gente se reuniu, teve uma reunião por videoconferência. Você participou dessa reunião, né, com a gente, e foi assim, para mim foi muito importante, contribuiu demais da conta. Só que a gente só decidiu a data e decidiu fazer realmente com 48 dias de antecedência do evento. Então eu tive 48 dias para assim, quem desenvolveu assim mais foi eu e minha esposa, e a gente teve aí 48 dias a partir da decisão até o dia do evento. E eu acho que no primeiro momento eu coloquei Deus na frente. Eu falei, eu queria um evento, mas eu queria uma experiência de fraternidade. Eu queria que esse evento fosse uma experiência de fraternidade, que é o que eu acredito. É o que o Agapito acredita. Que fosse uma experiência e não só um encontro para a gente tomar uma, né, para a gente dar boas risadas, mas algo diferente. E eu consegui conversar antes, praticamente com 100% dos inscritos. Dentro de 2 semanas, nós já tínhamos o maior número de inscritos no encontro dentro do Centro-Oeste já. Com 2 semanas já, a gente já tinha eu já tinha batido o recorde de inscritos, né? E isso, assim, trazia uma grande felicidade, mas muita responsabilidade. E eu acho que a tônica de todo o sucesso foi realmente que todos entenderam que era para se reunir para abraçar, né? Então nós tivemos muitas experiências colocadas no encontro que costumeiramente não acontece, né? Que são assim, não acontece no encontro desse. A gente eu citaria, por exemplo, uma atividade assim espetacular. Vou te dar os parabéns agora, nunca conversamos sobre isso, mas aquela cerimônia na sexta-feira de confirmação do casamento, né, onde os irmãos com as esposas, aquilo né, eu arrepio até hoje. Foi marcante aquilo, né? Aquilo eu arrepio até hoje, do jeito que aconteceu, né? Aquilo foi uma ideia que eu queria fazer, mas toda aquela desenvoltura ali foi a Denise que sonhou e colocou em prática, né? A gente, mas assim, foi algo fora da curva, algo que fortaleceu demais, porque é muito importante para o motociclista que a sua esposa autorize, que a sua esposa confie, que a sua esposa confirme aquela atividade, né, como algo positivo. Agora, ainda mais, agora imaginemos, né, quando ela participa, né? Então, assim, é algo, então, que a gente se joga realmente, a gente se abraça, né, e a gente consegue viver essa experiência, né, assim, na totalidade aí do que pode experimentar. Então, essa foi na sexta, né, mas o evento todo, eu considero que ele teve 5 dias, porque nós tivemos desde quarta-feira uma atividade grande já na região da Praia Generosa, né, no Lago Serra da Mesa e Uruaçu. Então os irmãos já começaram a chegar e já começaram a ter, né, ali algumas programações, algumas atividades que o evento já estava proporcionando a partir de quarta-feira, né? Mas aí veio o sábado, a gente iniciou o sábado com uma atividade religiosa, né?
uma atividade ali de fé, que foi a bênção dos capacetes. Então a gente fez o adesivinho e esse adesivinho foi ungido ali, foi feito ali por um representante da igreja evangélica. A gente convidou a igreja católica, mas na hora não teve como ir, e um representante do kardecismo, né? E a gente teve a honra aí desse representante ser você, né? E isso para nós foi A honra foi muito toda importante, minha. E a gente, então, aquela egrégora ali que foi formada e foi ungido realmente aqueles adesivos e, sabe, e isso a gente acredita, a gente tem fé nisso. E foi uma coisa muito positiva. E a festa se discorreu aí até 11 horas da noite aí, no sábado inteiro, né? Foi muito bom. Uruaçu, ela tem uma posição privilegiada dentro de um ecoturismo, né? É, Então, esse aspecto ajudou bastante no sucesso do evento, né? Uruaçu, a gente tem uma série de cachoeiras. Nós temos perto lá até uma manifestação lá de inscrições em pedras, né? E tal, rupestres lá, né? Então, assim, a gente tem também essa arqueologia lá também. Esse Nós apelo, temos né? a Ferrovia Norte-Sul, que corta ao lado da cidade mesmo. Nós temos a BR-153, que corta dentro da cidade, que é a Belém-Brasília. Nós temos a 080, que vem de Brasília e passa para o Mato Grosso ali, por cima ali, né? E então, também a gente tem essa rodovia. Nós temos o Lago Serra da Mesa, que eu acho que é o primeiro, é o maior lago em quantidade de água da América do Sul, e eu acho que é o segundo maior lago em quantidade de água, ou o segundo ou terceiro do planeta. Então nós temos uma atividade de pesca esportiva lá, mas muito, mais gigantesca mesmo. Então, além da competência para a organização do evento, vocês contaram e Nós contamos. usufruíram muito É, dessas vantagens naturais que o Uruaçu isso. oferece, Nós né? temos um parque aquático muito interessante lá na região da Praia Generosa, vários restaurantes, restaurante flutuante, né? Então, assim, nós temos uma região lá riquíssima, né, para isso. E assim, irmão Carlos, eu só queria deixar algo importante, que os bodes do asfalto, ele é mágico. Não é porque eu sou apaixonado no motoclube, mas é porque se não tiver fraternidade, de nada adianta, né? Então, assim, quando eu te vi pela primeira vez, você pode contar, a gente já se abraçou como velhos amigos, como velhos conhecidos, com total liberdade de dizer, de brincar, de falar o que quiser. E assim, e isso eu tenho na vida, né? A gente tem na vida e tal. A gente está vivendo muito isso. E é isso que a gente tenta preservar. É essa essência que a maçonaria consegue entregar, né? Para que a gente viva, né? No motoclube. Então, o motoclube, ele se preocupa com respeito às leis de trânsito, né? Então ele se preocupa com toda a questão social, né? É uma instituição que realmente sempre coloca a filantropia, né? Como uma bandeira a ser erguida, né? Sempre. Então, assim, eu sou muito feliz de pertencer ao Motoclube Boss do Asfalto. A gente realmente está entregando agora é, esta, esse mandato aí, né? Essa administração, essa gestão. E a gente está entregando com a maior humildade do mundo, sabe? De cabeça erguida, sabe? A gente a gente só quer ser útil, só, mais nada, né? E isso foi maravilhoso, passar esses 2 anos aí ao lado do Mano Agapito aí, ao lado do irmão Scorpions.
eu agradeço mais eles por essa experiência. O Foi irmão, muito o irmão enriquecedor. Scorpio é o tesoureiro, Secretário. Ele é o secretário. da facção, da Tá. coordenação estadual. Secretário. Lá de Goiânia, né? Pessoa Isso. maravilhosa, um Me cara. recebeu muito bem lá em Goiânia. Um grande abraço para ele, para o Scorpio, para toda a família Bode do Asfalto de Goiás, né? Mas em especial ali, porque nós fomos muito bem acolhidos ali por ele, né? Quando... A cunhada Maria. Sim. São maravilhosos e são organizadores natos, são pessoas que vieram ao mundo para organizar um evento, para acolher. Então, não é? Exatamente. O irmão Scorpius também é um cara magnífico. Mas, mano, Agapito, então, voltando um pouquinho da sua experiência, você conhece profundamente a história do Bode do Asfalto, como é que ele surgiu. Ontem à noite nós estávamos conversando entre um gole de cerveja e outro, né? Você me contou uma história, como é que surgiu a ideia inicial do Bode do Asfalto, 5 amigos reunidos, né? Conta pra gente aí como é que é essa história. Olha, Ricardo, assim, eu tenho até medo de pecar um pouco sobre, porque eu sei, né, o que eu soube. Eu já estou no Bode do Asfalto desde 2009 e, obviamente, que a gente andando, a gente vai encontrando, vai conhecendo irmãos, né? Um dia eu pesquisei mais, a gente sempre escuta falar, alguém conta uma versão da história. E eu tive a satisfação, né, de conhecer nosso saudoso irmão Paulo Gaida, numa ida que a gente desceu para o Paraguai, no Ebaí, o Eba Internacional. E por ser mais antigo, ele está muito próximo da administração, ele era inclusive o responsável pelo assuntos internacionais, né, seria o nosso diplomata. E ele entrou em mais detalhes, né, do conhecimento que ele tinha, e o que ele me passou ali completou algumas lacunas, né, que a gente, como eu disse, a gente vai escutando. Eram 5 irmãos, né, que estavam ali, maçons, reunidos, e surgiu aí a ideia de, né, criar uma rede de apoio, seria para os irmãos que andam de moto, que vira e mexe passa algum perrengue, né, e como eu disse, são 2 paixões, né, maçonaria e o motociclismo. O motociclista, por natureza, ele tem esse espírito de solidariedade, de ajudar. Eu já tive experiência de ser ajudado na estrada por motociclista de outro motoclube, que não foi Bode do Asfalto. Quem passa primeiro vai te atender, vai te ajudar. Mas, né, querendo ou não, o Bode do Asfalto, como eu disse, agrega mais essa proximidade. O Jader acabou de falar aqui. A gente se encontra, parece que já se conhece pela primeira vez, parece que já se conhece há anos. Parece que cresceu junto. Afinidade, né? O Paulo Gaida, eu e a minha esposa saímos do hotel do Eba, lá quando a gente foi pro Eba em Guarapuava, a gente foi tomar café e conversamos, eu, minha esposa e ele com a esposa, por cerca de 4 horas, tranquilo. O pessoal do hotel recolheu o café e a gente permaneceu ali. Era para a gente ir embora, né? Já era o dia de pegar a estrada e começar a retornar para Goiás. E o assunto foi tão, né, tão sadio, tão envolvente, que a gente teve que almoçar em Guarapuava antes de sair. E andou um pouco menos do que planejava, né, no retorno para casa. Mas uma experiência, né, como muitas, inesquecível. E, infelizmente, ele veio a óbito aí, acho que no começo do ano passado, né, já tinha uma certa idade avançada. Mas, voltando ao assunto, ele me contou essa história aí, que o que seria para ser uma rede de apoio, hoje se tornou, não que a gente, né, queira que seja isso, porque querendo ou não tem uma restrição muito grande, para entrar no motoclube tem que ser maçom, mas hoje tem uma entidade aí, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ela considera, né, que como membros mesmo de motoclube, ele é o maior do país, né, o Bode do Asfalto. Hoje passa de 14 mil, salvo engano, passa de 14.500, né? E
como não é um motoclube que conta com motoclube de suporte e algumas outras, como é que eu digo assim, estrutura, né, que conte como membro, o bode do asfalto passa de 14.500 maçons motociclistas. O que Então, nos autoriza a afirmar que o Motoclube Bode do Asfalto é o maior do Brasil. e como Hã? membros diretos, E ele é não, o maior do Brasil. e não tem como. São tudo catalogados, um por um. Né? Exatamente. Não tem contestação. Hoje o site nosso, né, o irmão sabe disso, eu já tive várias experiências dessas. Às vezes eu chego em uma determinada cidade, 4:30 da tarde, 5, ainda tem um tempinho, eu vou lá no site, eu localizo um irmão daquela cidade, tem o telefone dele, eu ligo e falo, irmão, eu tô aqui, tem sessão aí, tem reunião na sua loja, tem algum encontro de vocês, alguma coisa? Então, assim, em qualquer lugar que chega, é bem recebido. Como eu disse, a pessoa não te conhece, vai no posto de gasolina onde a gente está, ou já indica o hotel, falando, tô indo no hotel, e daí a gente sai para algum lugar, deixa sua moto aí que a gente, né, que você não vai precisar pilotar, então dá para tomar um chopp, alguma coisa. Então, eu- como o irmão falou, tá lá no site, né? É claro que é uma área restrita, né, para eu ter acesso a dados pessoais da pessoa, mas quem entra no site vê lá o número de membros, né, mesmo fora da área restrita, e nós que temos acesso à área restrita sabemos. Eu vou lá por exemplo, a facção, eu passei em Cascavel. Lá eu deixei a esposa no hotel, jantamos, deixei no hotel e fui para uma reunião da maçonaria. Né? Os irmãos me abraçaram, apareceu irmão do motoclube que não ia na sessão, apareceu na sessão porque avisaram da minha presença. Então esse acolhimento, ele não tem preço. Ele não tem preço. O irmão Alisson, que me recebeu lá, né, eu estou citando um dos exemplos, né, em Cascavel, a gente tem um contato pessoal até hoje, né? Mantém em contato sempre, troca uma mensagem. Então, como eu te disse, não tem preço, é muita história para contar, é muita experiência boa para. E o irmão Agapito é um motociclista que roda, né? E o mais interessante, roda com a cunhada na garupa. A cunhada é outra brava. Né? Nós nos encontramos. Ele conta uma história que eu roubei um peixe dele, então, não conheço, não me lembro, né? Mas nós nos encontramos lá em Uiramutã, A gente, extremo norte do Brasil, né? Uma estrada que só louco que passa naquilo ali. Né? Mas assim, o Agapito roda bastante. Né? É um cara que anda, é conhecido, é um ícone dentro do nosso motoclube. Quem não conhece, né? Onde você se refere, Agapito, não, lá de Goiás, é aquele barbudo lá. Ontem ele me contou que essa barba aí vem de família. É o tataravô, avô, bisavô, todo mundo mostrou uma foto que não aparecia os três ninguém, só barba. cismados. Mas é assim, andar por essa Amazônia toda é uma aventura ímpar, né, Gapito? Você enfrentar Roraima. Nós encontramos, na verdade, a gente encontrou já na estrada, né? Vocês alcançaram a gente estava em duas motos na frente e paramos em Surumu, é uma vila indígena, a caminho de Uramutã, né? Do município de Uramutã. A rodovia, uma coisa que eu achei muito interessante, eu ainda brincava com a minha esposa, né? A rodovia 171. E realmente, aquilo é um estelionato, não pode ser chamado de rodovia, né? A moto, a moto tem hora que você tem que carregar ela, porque não tem jeito de andar. E o pessoal, para nós é uma aventura, uma coisa que eu comentei muito desde o meião na rodovia Fantasma, né? Na 309, quanto os famosos 92 malditos da 171. Para nós é uma aventura. Todo mundo que está aqui quer ir, né? Eu tive uma experiência agora, um irmão de um outro motoclube veio me perguntar como foi o trajeto que ele quer fazer. E imagina quem vive lá, quem vive daquilo, precisa fazer aquele. Então, a 319 um dia,
vai acabar, eu acho que essa aventura vai acabar, né? É uma coisa que depende muito, é claro, de vontade política, tudo, não vou entrar nesse mérito, mas um dia ela terá condições, né? Pavimentação, e deixará de ser um desafio para motociclista, né? Mas eu creio que vai levar muito conforto, né? Levar uma condição de vida melhor para aquele povo, porque aquilo ali não é brinquedo. A gente ri da aventura que passou, mas quem precisa daquelas rodovias o tempo todo, para comer, inclusive, Mas a experiência de passar pela 319 é fantástica, né? não é Você pega fantástico. aquele poeirão danado, não tem chuva, não tem nada, né? Tem uma poeira danada, você não consegue ultrapassar um caminhão, né? Porque você não sabe o que vem do outro lado, né? Aí, de repente, uma nuvem, floresta amazônica, né? Cai sempre uma chuva de 1, 2 minutos, pronto, mudou Exatamente. totalmente o Muda o cenário. cenário. Aquilo que era poeira vira sabão, Eu né? brincava, não posso dizer que eu sou um dos motociclistas mais experientes, né? Mas quem pergunta, eu falo, gente, lá, Comprou todo terreno lá? piso. Oi? Comprou terreno lá? Quantos terrenos você comprou? Não, lá eu não comprei. É Lá bom. eu não consegui comprar terreno lá, não. Eu consegui comprar um terreno entre Laranjal do Jari, né? Não, E do Pará para o Amapá. Eu subi de Alter do Chão, Santarém, esse é o nome da cidade ali. Para Então, quem, só esclarecendo para quem não conhece muito essa linguagem aí, comprar terreno é tombo. cair, Tá? né? A terra é Caiu da sua, moto, a terra é sua, aqui o pode ficar. território é seu. Na verdade, eu consegui comprar assim, quase 2 palmos de areia. O terreno meu tinha quase 2 palmos de areia. A moto, depois eu tive que andar nela como se eu tivesse de um velocípede, né? 2 pezinhos no chão e. Mas Mas, mas vale a como pena, Almerim do né? Pará, me lembrei. De Almerim do Almeida. Pará para Laranjal do Jari. É um lugarzinho também que surpreende. É, né? Surpreende. E O, como eu ia te dizendo da 319, né? Eu brinco que lá tem todo tipo de piso, só não tem o gelo, ah, né? Para off-road tem tudo. Da pissarra, do rachão, da puaca, né? O barro lá, aquele barro é um chiclete, né? Que a gente tem que tirar o paralama da moto para a não moto andar. saibo. Então tem todo tipo de piso e muda a cada quilômetro. é Quando isso você mesmo. acha que está dominando a pilotagem, já mudou o piso, já mudou o cenário, você tem que retomar. Agapito, e Manso Lima? Você teve em Manso Lima também, não? Estive em Manso Lima, Lábrea. Lábrea. E aí? Eu tentei ir no norte, eu acho, né, que eu consegui. A minha esposa ainda falava, por que a gente tá indo ali? Eu falei, é porque lá acaba a estrada. Não tem jeito de passar de lá, né? Então eu tentei todos os extremos da região norte. Nós passamos 61 dias viajando, né? E fui, passei, é claro, Alter do Chão, a Serra do Tepequém, em Roraima. Teve alguns dias que a gente ficou 3, 4 dias sem montar na moto, Foi a recebido em passeio. Lábrea por meu irmão. É. Por irmãos, em Lábrea, que E mora lá em Lábrea, Lábrea. sim, Lábrea. Foi recepcionado lá. O irmão Malagueta, na verdade, eu falei que eu ia lá buscar ele para o Eban, né? E a gente subiu junto a 319. E Mâncio Lima, a minha esposa fala que foi na lua, né? Porque de Rio Branco, Tarauacá, para lá, Só a buraco. moto, ela sai de 2 buracos e cai mais 2, né? Você fica quicando e dá para ir devagar. Como às vezes a pessoa me pergunta, eu ainda falava para minha esposa, a gente tem que tomar cuidado agora para não ser arrogante, né? Se eu falar que é fácil, eu vou parecer arrogante porque não é fácil. Se eu falar que é difícil, talvez eu pareça arrogante porque eu vou falar que você não tá dando, não vai dar conta. Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo, olha, basta ter humildade, que você dá conta. Se eu dei conta, né, todo mundo dá. Ter humildade. Não adianta chegar lá achando que sabe pilotar porque é, o- é fácil de comprar terreno ali. É muito fácil comprar terreno. E uma observação, até para quem quiser encarar Mâncio Lima, infelizmente lá, a educação, principalmente caminhão e caminhonete, o, o motorista tira do buraco lá, ele joga para cima da moto sem um pingo de pudor.
Então, infelizmente, na hora de transpor o veículo, é melhor às vezes até encostar e deixar ele resolver e passar, né? Porque aconteceu várias vezes de você ter que se virar para sair da frente de um caminhão ou de uma caminhonete. Eles vão para contramão mesmo. É moto, é pequena. Acho que eles devem interpretar que é muito fácil para a gente sair da frente, né? E não é, naquela buraqueira não é fácil. Mas é isso, gente. Essa é a vida do motociclista, É. do aventureiro, aquele que se dispunha a dar um tempero a mais à sua vida, sair da rotina, encontrar uma meditação maior dentro do capacete nesse tipo de rodovia, né? Que é fantástico. Eu brinco com a minha esposa que é, para mim, né? Gosto, cada um tem o seu, a gente tem que respeitar. Mas é a melhor maneira de estudar história e geografia. Né? Melhor maneira. Você chega e fala assim, poxa, eu só via isso aqui no livro. Tem um amigo meu de trabalho que ele fala, rapaz, agora eu acredito que o Acre existe, né? Você tá aí, mandou foto. Você colocou o Acre no mapa. Para mim, você colocou o Acre no mapa, né? A fala dele. Né? E o Jader? Jader, expectativa para o ano que vem? Disputa a coordenação estadual Meu lá em irmão, Goiás? o, Vai estar à frente do terceiro EBAR Centro-Oeste? a gente espera que tudo corra muito bem, né, a partir aí desse ano, né, porque a gente começou aí essa série de EBAR, né, e já teve o segundo aqui no segundo ano, né, um ano após, e o terceiro a gente já estava previsto já para o irmão Wilson, né, de Ponta Porã, que é o coordenador no Mato Grosso do Sul, eles lá realizarem esse EBAR, né? Na época, eu escolhi a data do Dia do Trabalhador para ser ali no primeiro semestre, né? Porque já tem um encontro estadual no segundo semestre. Então, no primeiro, nós fizemos o EBAR e eu escolhi essa data do trabalhador. Todo mundo, né, falou, olha, apoiou e tal, e ficou. Esse ano aqui também já virou tradição, né? Porque o segundo ano já foi também nessa data. Eu acho que o terceiro deve ser também e deve ser no Mato Grosso do Sul. O ano que vem eu tenho um projeto que a gente chamou de Caminho de São João Batista e a gente vai passar uma semana girando de moto no estado de Goiás. Eu acho que pode ser copiado e adaptado a cada estado. Nós vamos sair ali da Basílica de Trindade, que fica no centro do estado, né, e dar a volta no estado aí, a gente vai dar a volta, vai dar mais de 4.000 quilômetros, uma semana de giro, e, e a gente vai fazer esse caminho de São João Batista acontecer. A ideia, irmão, é que a gente use os salões sociais das lojas para a gente acampar. Porque o Brasil, eu lamento muito que ele não copiou, ele não se adaptou a uma cultura muito presente na América do Sul, principalmente na Argentina, né? Que são os campings, muito utilizados pelos motoviajantes, pelos, né, cicloviajantes, pelo pessoal dos motorhomes, né? Então, mas aqui a gente não tem. A gente não chega numa cidade e fala, ó, onde tem aqui um camping para ficar, não tem. Né? Raridade, às vezes no litoral é mais comum, mas no interior do Brasil eu acho que tem estado aí, se brincar, não tem nenhum. Né? E isso faz muita falta, né? Esse camping tranquilo na cidade para oferecer estrutura e tal. Então, mas a gente vai fazer esse projeto, se Deus quiser, vai fazer esse projeto acontecer. E nós vamos tentar levar, fazer um relatório do que aconteceu, né? Para a gente tentar ir na Secretaria de Turismo no Estado e demonstrar a importância de uma política pública, né? De instalação aí dessas, né? Desses campings, né?
de organizar, de oferecer isso, porque isso é muito importante para o turismo. Quem passa ali está trazendo dinheiro de longe e deixando ali, né? E, não, mas tem hotel, tem isso e tem aquilo. Mas quando a gente fica num camping organizado, às vezes você, numa viagem de 20 dias, que pode ficar em 6, 8 mil reais, entendeu? Facilmente, 6 mil reais, ela pode ficar em 1.500, 2 mil reais, Se né? transforma num turismo mais democratizado, né? Mais Ao alcance facilitado. de toda a Isso, população, né? né? Isso facilita que Isso, aquele viajante isso, que sonha em percorrer, conhecer novas regiões e tal, tenha essa possibilidade, isso. tá? De chegar num local agradável, bonito, desfrutar de toda a beleza e gastar pouco. Isso. E gastar né, assim, conforme a sua perspectiva, né? É. Aqui Porque nós temos alguns estados que têm uma boa estrutura de camping, né? A exemplo dos estados do sul, isso, tá? Minas Gerais também tem, né? Mas não são todos, não. Tá? São pouquíssimos. Hum? pouquíssimos. Bom, meus irmãos, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Ó. O nosso podcast está à disposição quando vocês quiserem divulgar algum evento, alguma ideia nova, porque o objetivo desse espaço é justamente isso: divulgar as atividades do motoclube, tá? Dos motoclubes, não importa qual seja, não importa o colete. Tá? Então foi assim um prazer enorme ter vocês aqui esses dias, aqui em Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Né? Esperamos assim que muito em breve vocês retornem, tragam as suas famílias também, porque Mato Grosso, a exemplo de Goiás, é um estado com potencial turístico enorme, e que precisa ser mais divulgado, mais explorado. Tá? Para as considerações, tem alguma consideração a ser feita mais, irmão Agapito? Bom, Ricardo, assim, se você me fez uma pergunta, eu acabei divagando um pouco a respeito da origem do motoclube, né? Então, mandando aqui, né, o meu abraço para o nosso presidente. Eu brinco que nem ele sabia, né, o tamanho do monstro que estava criando quando começou essa conversa informal sobre uma rede de apoio. Ele nos deu aí uma grata satisfação de participar de um motoclube muito forte, um motoclube muito sério, composto de pessoas muito boas, né? Então, pro Edinho, né, o nosso abraço. Eu não sei quem eram os outros irmãos dessa mesa, né, que surgiu, não estou querendo ser injusto com quem quer que seja, mas ele hoje é nosso presidente, a ideia foi encampada, foi implementada, né, e foi sucesso. Então, e a consideração que eu tenho a fazer é agradecer, meu irmão, agradecer os irmãos de Cuiabá, de Chapada, que receberam a gente, fizeram essa, né, em relação ao Ebar, né, fizeram essa calorosa festa. Os irmãos de Goiás que vieram para cá saíram satisfeitos, né? Levaram com certeza em seus corações muitas novas amizades, né? Muitos vínculos de fraternidade aqui. As cunhadas saíram satisfeitas, a grande maioria veio com a cunhada, né? O que é muito importante para nós, né? Eu brinco que se a esposa falar que eu quero ir, já é mais de meio caminho andado, né? Resolver com a chefia, resolver no trabalho, às vezes é mais fácil do que resolver em casa. Se ela disser que eu não quero ir, eu não quero. Nossa gratidão, meu irmão. E por ser também aí nosso anfitrião. Muito obrigado. Ó, também quero agradecer demais esse calor seu aí, que tem nos recebido, né, sempre aí. É um irmão de primeira hora, a gente confia muito e agradece demais pela sua amizade, pela sua fraternidade aí com a gente. A gente agradece demais os irmãos do Mato Grosso, por ter proporcionado essa alegria tão grande desse bar. Foi realmente um evento de sucesso. Os irmãos estão de parabéns. Todos sairão daqui extremamente felizes,
né? Foi um evento muito, muito, muito esperado, e realmente a gente foi muito bem abraçado aqui, e a gente agradece a cada um dos organizadores. E te deixo aqui o convite, né, para o irmão ir para Goiás, para a gente passar ali pegar umas motos mais leves, né, e passar pela Chapada dos Veadeiros, sair de Uruaçu, Niquelândia, e já entra na Chapada dos Veadeiros ali. De lá, transpor para o Tocantins e pegar a região que chama Serras Gerais, que poucas pessoas conhecem e que é magnífica. Eu até falo para quem sempre eu comento, falo, pesquisa na internet para conhecer a Serras Gerais, que está entre o Jalapão em cima, Serras Gerais e Chapada dos Veadeiros. Então, o pessoal tem que conhecer e a gente passar a Serras Gerais e conhecer um pouco do Jalapão, viu? Se o irmão quiser, a gente está lá, vai estar muito feliz lá para recebê-lo e para estar Se quiser, não, meu acompanhando, irmão. viu? Isso já é um compromisso. Né? Beleza, O estaremos irmão lá. vai ter que me levar nessa. Vamos lá, Conhecer vamos. esses caminhos Isso, todos do isso. Goiás. Nós iremos sim, com muita felicidade, tá ok? Eu mais a Denise fizemos a Serra Gerais e Jalapão em junho do ano passado e descemos, passamos numa parte só da Chapada dos Veadeiros, né? Eu tinha compromisso no escritório e tal, tinha que voltar. Mas é sempre um grande desafio, um imenso desafio. Para os irmãos que estão nos assistindo e se É muito. interessarem por esse tipo de aventura, qual é a moto recomendada? Olha só, a gente tem que tem que pensar um pouco na altura, né, do irmão, mas se o irmão puder ir numa Lander, né, numa Teneré, a Teneré é a rainha né, das motos, eu sou aí suspeito para dizer, porque sou apaixonado nessa moto, o irmão HP tem também, ele é a moto que ele usou para fazer o norte, né? Você tinha uma Lander, infelizmente vendeu, mas são motos desse porte. Porque uma moto muito fraca, às vezes se a gente for na moto, demora muito, né? Você já leva uma bagagem. Às vezes eu ando com a cunhada, a Agapito também, com a esposa, né? A gente chama de cunhada. Então o Agapito anda com a cunhada. Então, assim, tem que ter um pouco de força, né? A mais, mas nada de moto grande. Nada, esquece. Esquece moto grande, você, assim, é uma viagem que a gente não precisa mostrar que faz. A gente pode aproveitar a vida naquelas areias de maneira mais tranquila, entendeu? A gente não precisa mostrar para ninguém que a gente foi disso e foi numa moto tal e tal, não. A gente tem que viver, a gente tem que experimentar, a gente tem que ser feliz, tem que ter, né, segurança, né? Então, assim, essa é a moto, eu acho que é a mais indicada realmente para fazer. Mas todas as motos vão e fazem. Umas dão extrema dificuldade, né? Às vezes, irmãos, as pessoas até desistem, mas o pessoal está fazendo de pop. Ah, outra coisa, importantíssimo, é que às vezes, quem for de moto, dê preferência a épocas chuvosas, porque a areia está mais compacta. Porque, assim, de Ponte Alta até Mateiros, por exemplo, vai pegar aí uns 100 quilômetros de areia intensa, né? 100 quilômetros é 100 quilômetros, no meio de nada. Só pedra. E assim, não que de 100 quilômetros você vai sair e vai chegar. Não, não, não. Lá no meio tem 100 quilômetros que você vai encontrar com essa areia, entendeu? Então, assim, e vai ter lugar que você vai estar aí a 50, 60 quilômetros de um telefone aí, de um sinal, né, para te dar um apoio aí, para você pegar um celular e ligar. Então, com respeito aos limites, é um passeio magnífico. Tem locais lá que se a gente visitar uma vez na vida, já valeu muito a pena. Maravilhoso. É um compromisso com os irmãos Não, vamos lá, goianos aí. vamos sim. Vamos visitar Jalapão, Isso. Serra
Como é que é o nome da serra? Serras Gerais, abaixo do Gerais, Jalapão, abaixo do Jalapão e a Chapada dos Chapada dos Veadeiros. Veadeiros. Serras Gerais tem um ponto muito icônico, que, por exemplo, é o Rio Azuis, que é o terceiro menor rio do planeta. Ele já foi o primeiro, mas aí tem né, aí vai catalogando, vai encontrando, não sei, mas diz que é o terceiro menor rio do planeta. É algo que... Qual que é a extensão dele? Acho que é 200 metros. Ele sai de umas pedras, né, no morro, assim, ele já sai rio. Então, tem uma mina d'água ali, não. Ele já sai rio. Quando ele sai, ele forma um recanto, um poço, que se a gente tivesse dentro do poço, a gente estaria com a visibilidade igual estamos aqui agora, pela limpidez dessa água, entendeu? Que sai desse lugar. Então, é uma experiência, são experiências únicas, né? E de todos os atrativos do Jalapão, eu acho também pequenas coisas que tocam a gente, né? A Cachoeira da Formiga, que é uma cachoeira pequena, mas que é algo que com certeza tem no Éden, né? E na Chapada dos Veadeiros, acho que assim, o que eu mais tenho admiração é pela Santa Bárbara, no município de Cavalcante. A Cachoeira Santa Bárbara é algo de filme aí, né? Então, prepara o coração aí que você vai ter uma experiência muito boa. Obrigado. Bem, meus irmãos, vamos dar sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo com os irmãos lá de Goiás, né? E agora tem um dos irmãos aqui presente que ele vai passar a ser irmão de Goiás e Mato Grosso ao mesmo tempo, e vocês vão saber como. Tá? Meu irmão Ferdinando é o coordenador da subsede de Serra Dourada. O Ferdinando ele é muito ligado à motoaventura, né, Ferdinando? Bastante. Teve uma época lá atrás, nos anos 90. Mais ou menos nos anos 90, 91, a gente... Conta essa história aí para nós. Acho que todo motociclista, ele tem uma história, né? Que ele carrega no seu coração, que eu estou com 60 anos já, e lá no passado, ainda meninão, o Vale de São Patrício, ele não tinha muita atração, muita coisa para os jovens, né? E a gente conheceu as duas rodas, né? E foi juntando os amigos e trouxemos para Goiás, para o estado de Goiás, o primeiro enduro. Enduro é para quem não conhece, é aquele esporte que a pessoa pega uma planilha e ele sai no meio do mato ali, com um mapa do tesouro, passando em vários obstáculos, né? Ali, lógico, nos eventos tem o PC, que é o posto de comando, onde o pessoal fica ali para ver se a pessoa tem algum acidente ou incidente, ver se ele realmente passou. Então a gente criou esse primeiro enduro, né? É uma alegria muito grande falar dele, que foi o primeiro enduro das águas, na cidade de Séries, né? De lá, depois, houve uma participação muito grande de pilotos de todo o estado de Goiás, e rapidinho teve uma corrida em Catalão, Pirenópolis, Goiânia, e esparramou pelo estado todo, e está hoje essa maravilha de esporte para a meninada poder divertir em cima de duas rodas. E fiquei por um bom tempo aí buscando, colaborando do meu jeito, né, com os irmãos, que não pode deixar de falar neles lá, que foram falecidos, mas assim, que estiveram junto com a gente, Otto Schurtz, e outros mais. Teve Vicentinho, são vivos aí, Vicentinho, Edson Freire, Edson, Cidinho. Equipe, aquela turma meninada que tinha um amor tremendo pela moto, e a gente trouxe essa alegria para a região do Vale de São Patrício. Então, e daí veio seguindo para frente, né? Os esportes. Então, a partir daquela ideia embrionária lá nos anos 90, permanece até hoje a realização desses eventos? Sim, a gente criou na época o TCC, Trail Clube de Séries, né? E naquela época, para a gente chegar nisso aí, o pessoal não conhecia. O que é esse enduro? Como é isso? Então a gente criava os federal. O que é o federal? O federal você chamava todo, vamos fazer um passeio. Aí ele juntava 15, 20, 30, né, pessoas e ia ali seguindo um atrás do outro. Aquelas trilhas difíceis, séries, tem uma diferença daquela cidade de Jaraguá, aquela região toda ali, mas tem muita pedra. Séries tem aquela lama que cola debaixo do lambeiro das motos,
né? E se o cara não parar com o pauzinho e lá e tirar, ele para, a moto trava, ele funde o motor da moto. Então, e outra coisa, naquela época não tinha essas motos hoje, que o cara só bater na árvore, né? Antigamente a gente tinha era as DT, né? Tinha a XL, a XLona, depois foi passando via a 27.5, aquela preta e vermelha, e depois amarelinha e preta, que veio trazendo muita alegria para nós que gostava da lama, né? Então, essas histórias vai ficando, marcando aí a história de Séries, região e o Vale de São Patrício na parte de enduro, né? E, consequentemente, veio surgindo, os anos vai chegando e você tem que se adaptando. Ó, eu já não estou aguentando mais essas pancadaria, né? E você vai mudando de estilo, passando para moto custom e estamos aí até hoje, passeando aí pelo esse Brasilzão de Deus aí. Nesse esporte, enduro. Enduro é um esporte, sim, né? muito bacana. Existem categorias dentro da... Na época, sim. Antes de sair a Federação Goiana de Motociclismo, porque quando foi o início, né? No início a gente começou, era todo... tanto que era de dupla, né? O enduro ele é de dupla, duas pessoas, porque era tão complicado, tão difícil que o nego pegava ele no meio da prova, ele perguntava: minha mãe, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Tanto sofrimento que era. Então, era muito gostoso, muito bacana, uma irmandade muito grande, sabe assim? Foi criando um laço entre Goiânia, que está a 200 quilômetros, Catalão, Pirinópolis. Então, assim, foi criando laços assim dentro do motociclismo que eu falo que Goiás tem um diferencial de todo o nosso país quando se fala em motociclismo, né? Eu vou fugir um pouquinho, mas a gente pode voltar. Sem problema. O motociclismo hoje tem muitas tribos, né? Várias tribos e tal. E às vezes no sul do país a gente vê muitas vezes assim algumas pessoas não se dando muito bem. E lá, por estranho que pareça, todos se dão bem, entendeu? Fica assim, às vezes assim, um pouquinho virado um para o lado do outro, porque houve numa parte do país uma desavença e os líderes pedem para que se afastem, para que evitem outros problemas. Mas Goiás, você não acredita, não. É um estado diferenciado. Por quê? Você vai fazer uma ação solidária, ó, nós vamos fazer, ó, não importa qual motoclube, ó, nós vamos fazer uma ação assim, 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 ó, perdão, nós vamos fazer assim, 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 a gente pega e reúne muitos e muitos motociclistas, sabe? E ação solidária para aquelas entidades de cada cidade. Cara, você não acredita. Que bacana que é, sabe? A gente tem feito um trabalho brilhante. Isso várias vezes, assim, em raios, mania de pôr a mão, a gente tem no raio de 50 quilômetros, Pericéries e Rialma, mais de 25 cidades. Pertinho. Então, uma 18 quilômetros, outra 13 quilômetros, outra 25 quilômetros. Então, essa aproximação, essa irmandade dentro do motociclismo, ela foi muito fácil chegar a um bom senso, sabe? Ô, fulano, chama o motoclube lá, nós vamos reunir lá no restaurante do fulano, lá nós vamos fazer uma ação social. Tem um irmão nosso lá que foi acidentado, machucou e tal, nós temos que ajudar a levantar uma grana. Então, muito isso acontecia e acontece até hoje. Então, eu falo com muito orgulho de Goiás, quando se fala em motociclismo, por causa disso. Você vai numa festa em Goiânia, tem vários motoclubes irmãos da gente. Eu falo irmão porque eles têm um carinho muito grande pela gente e convido, ó, portas abertas lá. Vem marcar presença aqui com a gente. Então, todas as festas bikers de Goiás, vocês estão convidados, intimados aí, porque são muito boas, sabe? São muito bacanas. O rock and roll não falta, né? A cervejinha ou o chopp não falta, e aquele abraço caloroso dos irmãos sempre presente. É só mandar o convite para gente que nós vamos lá. Tivemos a honra de estar coordenador dos Bosses do Asfalto por 2 gestões, né? Então, a princípio, a gente percebe que o pós-pandemia... A sua subsede... É Serra Dourada. Serra Dourada. Ela pega de Rianápolis até a cidade de Goiás Velho. A princípio, o pós-pandemia, ele arrebentou muito com muita gente. Nós perdemos muitos irmãos aí também, né? Por essas doenças que veio, né? Mas, assim, parece que agora está voltando, normalizando as coisas e está criando uma força muito grande. Estou notando que os irmãos nossos estão muito alegres, felizes e passeando muito. Tanto que eu estou aqui... voltando com toda a força, isso, tanto nós estamos aqui em Cuiabá, né, com o Ricardo aqui, batendo esse papo gostoso, né, Ricardo, no EBAR, enquanto o Bode do Asfalto Regional, que foi
um espetáculo. Queria até, se me permite, dar aqui os Claro. parabéns aqui aos irmãos aqui de Cuiabá, que com muito carinho nos receberam aqui, nos trouxeram aqui a fazer um passeio maravilhoso. Aliás, Cuiabá tem essa tradição. Tem também? Tem, de receber bem os irmãos que vêm prestigiar os nossos eventos aqui, viu? Isso é uma tradição. Cuiabá sempre na ponta disso aí. O pessoal daqui faz um belo trabalho nesse sentido. E outra coisa que me chamou muita atenção, a beleza natural, né? E eu convido o pessoal que está vendo aí esse podcast, vem para cá, gente. Aqui é muito bonito. É um estádio que merece mesmo vocês saírem um pouquinho daquela zona de conforto, sair daquele celular, sair daquela televisão, pegar a sua moto e vir para cá, que aqui é muito, muito bonito. Vocês estão realmente de parabéns. O pessoal costuma dizer que é mais lindo que bonito. Não vou caçar essa confusão, não. Não. É porque vai Não ter é polemizar. vai ter um outro Ebar aí, eles vão, com certeza, os nossos irmãos lá vão tentar. Eu falo assim, no longo da minha história, eu sempre gostei de fazer festa, reunir os motociclistas, né? Em cada cidade, né? Sempre teve o respaldo de alguém com aquele objetivo de ajudar alguém, né? Isso aí, eu sentia que, às vezes, eu fazia um encontro, vamos em tal lugar, assim, às vezes ia bastante, talvez 50, 100 motociclistas, às vezes, mas ó, vamos fazer uma ação social para ajudar fulano, parece que dobrava, triplicava a quantidade, né? E lá, Goiás tem uma vantagem, além da paixão pelo motociclismo, o pessoal dos carros clássicos são apaixonados também, acho que nos carros clássicos e nas motos. Então tá sempre aquela casadinha, sabe? Onde tá os encontros de moto, o pessoal quer ir a ação churrasco e levar os carros antigos. Fala carro antigo, mas são carros clássicos, né? Acho que Sim. quem tem um carro clássico, ele deu a vida dele para fazer ele resgatar aquela originalidade, né? Então é muito bacana. E como motociclista, parece que tem casado bem essa turma aí. Tá. Meu irmão Douglas, né? O Douglas está encarregado de. Está tomando a frente, eu não vou nem colocar encarregado, que eu não sei como é que está essa criação dessa subsede híbrida que vocês estão pretendendo fazer, juntando cidades de Mato Grosso e Goiás, ao mesmo tempo, fazendo uma gestão única. Como é que tá? Como é que é isso? De onde veio essa ideia? E quais são as expectativas para levar adiante essa ideia? Essa ideia são sonhos individuais. Conversando com o irmão, a gente detectou que um queria, o outro queria, o outro queria. Então, são amigos, irmãos de infância. Então, lá tem muitos irmãos que cresceram com a gente na região. E essa ideia, a gente está unindo força e começamos a nos contactar. E estamos aí criando a facção Vale do Araguaia. Uma facção que vai agregar Goiás e Mato Grosso e conectar aquelas cidades em volta do Rio Araguaia, como Barra, Bom Jardim, Pontal do Araguaia, Aragarças, Torixoréu, Baliza, Nova Chavantina. Então, nós vamos agregar todas essas cidades. Estamos ali formando a facção Vale do Araguaia, realizando um sonho antigo dos irmãos da região. Eu, enquanto membro do Bode do Asfalto, nós desenvolvemos um aplicativo, um sistema para detectar quantos irmãos o Bode do Asfalto tinha naquela região ali, nordeste de Mato Grosso. Então, e assim, é mínimo. Tá? Além das distâncias ser muito grandes, é difícil da gente visitar cidade por cidade, participar das ações das nossas lojas na região, né? A gente não tinha dados específicos de quantos irmãos maçons motociclistas existiam em cada lugar. Vocês têm hoje esse levantamento de quantos irmãos, qual é o potencial de toda a região do Araguaia para compor essa subsede? Olha, esse sonho, ele é muito forte, porque a gente sabe a quantidade de irmão que tem lá. A gente não sabe numericamente. Mas hoje, por exemplo, nós vamos formar a subsede
com no mínimo 25 irmãos. Né? Já vai nascer forte. Vai nascer forte. E começa a vir os outros irmãos. Quando a gente formar o grupo, começar lá, com certeza virão. E tem muitos irmãos que quer vir e fica com dúvida. Vou, não vou. Minha moto é pequena, né? E a gente vai estar voltado para andar com carinho com os irmãos que têm a moto pequena. Por isso vai vir muita gente, tem muita gente. O poder de união lá é muito grande, o povo é muito animado. E a gente não tem dificuldade. A gente sai de Barra do Garças, vai em Chavantina comer um peixe frito também do Rio. Então, a gente vai pela manhã e volta depois do almoço. Come um jabuti assado. Come um peixinho, um pintado assado, um peixe frito e vem embora. Então, assim, ali a gente vai agregar muita gente ainda. Eu não sei quantas pessoas vão, mas eu sei que na nossa região ali, só ali, em Barra, Pontal, Aragás, Bom Jardim, Chavantina, nós vamos conseguir unir muita gente. E a gente tem a capacidade de agregar, a gente tem carinho, a gente faz com carinho. Esse grupo nosso está tendo um grupo com muita força. Os irmãos têm uma vontade tão grande. E a Barra do Garça, e o Vale do Araguaia, Aragaça ali, é um ponto turístico. Rapaz, nós temos tudo. Ali nós temos turismo para chamar o pessoal. Então, o grande sonho nosso é fazer um evento ali, trazendo Goiás e Mato Grosso para a nossa região. O motociclismo em Barra do Garça sempre foi muito forte. Né? Muito. Então é difícil até de compreender por que o bode do asfalto esteve ausente daquela região durante tanto tempo. Né? Mas eu penso que vocês vão ter aí um espaço enorme para trabalhar e, sem dúvida, construir uma grande subsede. Sim. Mas vem a pergunta, como é que vai ser composta a diretoria? Nós sabemos que as subsedes são... a diretoria é composta por 3 membros. Como é que vai ser isso? Cada hora é um? A diretoria será mista. Uma hora tem 3 de um lado e um do outro e depois inverte. Né? E ali... Então, quem for o presidente... Quem for o coordenador de um estado, os outros 2 tesoureiros e secretários serão do outro estado. Do outro estado. E na próxima, inverte. Inverte a situação. E está todo mundo muito animado, porque lá tem gente que faz longas viagens. Por exemplo, eu gosto de andar. Eu saio assim de Barra do lá de Aragaças, onde eu moro, e vou tomar um sorvete lá em Goiás Velho, 250 quilômetros para ir, 250 quilômetros para voltar. E é um aquecimento para a gente viajar. Então lá tem muitos amantes de longas viagens, de pequenas viagens. Então o pessoal lá viaja muito. Então a gente está ali para somar com esse povo, com esses irmãos que gostam de fazer viagem. Eu fiz a minha primeira viagem. Eu comprei uma GS 310, falei para minha esposa, eu vou ali no Peru. Fiz o Peru e a Bolívia, sozinho na minha primeira viagem. Então, o que é sozinho? O cara falou, você foi sozinho? Eu falei, não, eu não ando só. Eu só ando em boa companhia, como você estava falando agora há pouco. Mas com quem você foi? Eu falo, foi eu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Comigo, irmão, quando eu estou de moto, eu estou com comunhão com Deus. A viagem só é eu e Deus. É uma coisa inexplicável. Né? E o ano passado eu fiz o Ushuaia. A minha mulher, por infelicidade minha, ela não gosta de andar de moto. E eu convenci ela a ir com a minha filha para Buenos Aires de avião. Eu saí 4 dias antes, encontrei elas em Buenos Aires, fiquei uma semana lá. Aí chegou na hora de ir embora, eu perguntei para ela se eu queria ir para o Ushuaia. Ela respondeu o que eu queria. Eu falei, que maravilha. Então, eu vou, né? Então, eu também tive essa experiência de fazer uma viagem solo. E existe coisas, irmão, que só acontecem na estrada. E são coisas de Deus. E certa manhã eu estava lá embaixo, acho que eu estava em Santa Rosa, na Argentina. Levantei cedo,
Falei, oh meu Deus, que benção que o senhor tem para mim hoje. Joguei a minha oração para o céu e saí. De repente, eu encontro 2 irmãos descendo para o Ushuaia, com o mesmo perfil meu, andando devagar, e nós descemos para o Ushuaia e voltamos juntos. Então, existe uma magia, um milagre que só acontece na estrada. Eu estava com... como eu não tinha muita experiência com moto, eu estava vindo olhando Taitambo, descendo para Puno, quando eu passei numa cidade chamada Urubamba. Eu não senti a moto refrigerar. Eu falei, pô, não tá funcionando. Parei num posto de gasolina, falei com o senhor ali, falei, rapaz, você tem alguém que conhece de moto aqui? Ele falou, ô, meu irmão, bom dia, como é que tá você? Tudo bem? Eu também faço viagem de moto. Olha, para olhar a sua moto aqui, é só o meu amigo. Eu estava lá em Urubamba, ele falou, ô César, você pode atender o irmão aqui? O cara abriu a oficina, me atendeu, resolveu o meu problema e eu segui a viagem. Então, é uma coisa, irmão, que você teve essa experiência. São coisas que acontecem na estrada. A pessoa fala, mas você foi sozinho? Numa estrada, irmão, você nunca está só. Não é verdade? Isso é verdade. Você viaja. Então, assim, é fascinante a viagem de moto. E lá em Barra do Garças tem muita gente. E quando a gente faz uma viagem só, todo mundo vem em cima. Oh, como é que é? Como é que foi? Mas você foi só? Eu fui só, porque, né, a gente se prepara, a gente estuda. Eu estudo praticamente quase um ano. Eu tenho uma viagem que eu quero fazer para o Peru. A minha mulher e minha filha vai para Lima. Eu vou por um lado e volto pelo outro, né? Se eu conseguir entrar pela Bolívia, vou passar em Puno, Cândido del Coca, Arequipa, Nazca, subo Lima, volto, faço Cândido de Úxio, e vou no sentido a Puno, onde eu vou fazer os túneis de Carcatéria, ali perto de Puno, ou perto de Cusco, e desço, volto pelo Brasil. Então, uma viagem aí de 10, 11 mil km, uma viagem maravilhosa, um investimento maravilhoso. E o incrível, irmão, eu cheguei do Ushuaia 10 anos mais novo. A mente é outra. É inacreditável como É a chamada mototerapia. a mototerapia. Eu vi um comentário há pouco tempo atrás no Facebook, o rapaz dizendo que o nosso cérebro trabalha tanto durante os momentos que a gente está pilotando uma moto, que ele fica viciado naquele ritmo. Que ao final da viagem, quando você volta para casa, né, ou que você relaxa, descansa, o cérebro fica pedindo para retornar ali, né, naquele ritmo maravilhoso que é, né? Então é a chamada mototerapia, né? Eu tenho um projeto de um dia escrever um livro sobre tudo que eu penso dentro do meu capacete, porque eu também viajo sozinho. A minha esposa vai de avião, a gente encontra nos lugares, mas o trecho maior mesmo, o deslocamento, é sozinho, né? E dentro do seu capacete, muita coisa passa pela sua cabeça, né? Você faz projeto, né? Você discute consigo mesmo as opções de vida que se apresentam. Então, eu sou viciado em mototerapia. Eu estou vendo que o irmão também entrou por esse nicho aí e se deu muito bem, né? Cada dia mais viciante ainda. Cada dia mais viciante. Quando eu fazia história na Universidade Federal de Goiás, na UFG. Na época, eu tinha uma DT 180 e eu fazia esse percurso de Barra a Goiânia, era 200 quilômetros de terra. E podia estar chovendo, qualquer coisa. A gente nunca deixou de enfrentar o barro, de enfrentar a lama. Então, isso nos preparou. A minha família veio para Barra do Garças na década de 70. Eu cheguei em Barra em 72, com 12 anos de idade. E a gente lembra da infância que quando a gente saía com meu pai de São Paulo para vir para Mato Grosso, que a gente vinha para o Araguaia primeiro, a gente levantava de manhã,
Quando eu levanto de madrugada, que eu vejo o nascer do sol, eu lembro da minha infância. Era uma coisa gostosa. Então, se você desbravando, você andando. Então, a viagem de moto, ela traz todo isso aflora. Outra coisa que acontece, assim, eu dirigi caminhão. Eu não dirigi muito caminhão. Eu tinha um supermercado e eu buscava verdura em Goiânia, no Ceasa. Difícil, irmão, você dirigir um caminhão. Uma moto não dá problema. Eu estava conversando com o irmão aqui e falou assim: qual o problema? Qual a dificuldade que você encontrou nessa viagem sua? Nenhuma. Eu não encontrei dificuldade, porque foi tudo planejado. Eu sabia o espaço que eu ia, aonde eu ia passar, onde tinha posto de gasolina, onde eu ia dormir. Então foi tudo planejado. Chegava de noite onde eu chegava, ligava para minha esposa, falava: estou aqui, amanhã eu vou para tal lugar. Então eu estava sendo monitorado. E era uma delícia, né, irmão? Só Maravilha, maravilha. Vamos voltar aqui com o nosso amigo Ferdinando. Ferdinando. Como é que foi essa transição, Ferdinando, entre um estilo de moto que é mais rústico, mais sofrido, mais duro, né? Tanto que o nome é Enduro, né? E aí você vem para o mototurismo, que é uma tranquilidade, andar uma moto confortável em estrada asfaltada, pavimentada. Como é que é isso aí? Veio naturalmente ou teve alguma dificuldade para fazer? Você foi lá no coração agora do Fernando. Chega até a arrepiar aqui, cara. O que é? Para fazer as trilhas, tinha que ter alguém para desbravar, né? Você vai pegar um morro, um trem, ninguém nunca subiu naquele morro. Como é que faz? Alguém vai ter que subir. Eu, com todo respeito, assim, e é protegido por Deus, aí que a gente fala, eu abri a trilha também, sabe? Abri trilhas. E eu não tinha medo, não tenho medo ainda, não tenho medo, mas eu me proibi. Quando meus filhos começaram a crescer, pegar um certo tamanho, e eu envolvido demais nesses enduros, as corridas lá, abrindo esse trem, fazendo certas loucuras, que abrindo, tinha lugar que você pegava uns morros e falava: não sobe. Nem boi sobe, nem burro sobe. Eu subia. E levava, se eu subir, você sobe? Sobe. E caía, 10 caídas. Agora subia. Aí fala: agora vem. Então era aquele processo assim, muito bacana. Mas quando você chega aos filhos, você vai chegando a uma certa idade e fala: ó, peraí, eu que sustento a minha família, né? Peraí, não dá mais para fazer essas aventuras aí, né? Tinha coisa que você fala: não dá, a moto não sobe. Subia. Mesmo com a potência daquela moto que a gente tinha. Pegava vamos voltar na DT lá primeiro. Você põe um coroão grandão, um peãozinho pequenininho, abria ali a descarga dela para a chupeta soltar, para ter força e pronto, vamos com Deus. Aí depois veio a 27.5 e já começou a melhorar, né? Já era moto nova, tudo veio com força, né, para poder subir. Agora serve obstáculo. Mas a pergunta sua é: como que você muda de estilo? Eu e a minha esposa, diferente de vocês que gostam, assim tem essa oportunidade de viajar. Nós sempre fomos muito preguento. Até os irmãos falam: rapaz, preguento de Goiás, essa fala preguento. Nós somos 40 anos de casado e sempre juntos, andando de moto, entendeu? Então, tinha DT, depois mudou de estilo. Então, algumas viagens, houve alguns problemas, né? Mas o banco não era tão gostoso, né, igual a gente tem hoje, sentia dor no joelho, aí a gente foi nos adaptando nessas viagens. Ó, não vou fazer mais enduro, me proíbo agora de andar de moto trail, porque se eu andar, sabe, eu vou se tiver um morrinho, eu vou querer subir, vou achar bom. Então é o seguinte: Fernando, experimenta. Não experimento, não. Anda nessa. Não quero, obrigado. O coração louco para andar, sabe assim, aquela paixão na moto trail, mas assim, não, vamos pegar só na curva mesmo, a moto mais baixa, você tem que respeitar a altura, você tem que se comportar como uma pessoa do bem, né? Não vai ficar fazendo arte por aí. E eu me posicionei dessa maneira. Fomos nos adaptando, eu e a Mônica, nessas viagens. Nossa, como eu te falei, fomos nos descobrindo, porque às vezes o garupa quer fazer tudo
pelo seu esposo na frente, né? E às vezes se sacrificam, e a gente tem que ter esse jogo de cintura, de entender, né? Quando ela não está bem, começa a mexer demais da conta no banco, lá, tipo, pô, ela está na hora de parar, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um suco, vamos, sabe, bater um papo, vamos dar uma namorada, mesmo depois dos 40 anos, vamos dar uma namorada, vamos bater um papo e voltar à viagem. Então, a viagem fica gostosa também. Vamos parar? Vamos. Então, assim, fomos aprendendo a conviver junto. Então, eu viajei, algumas poucas viagens, assim, nos encontros de moto, né? Eu te falei que Goiás oferece excelentes encontros. Eu não gostei, faltava uma metade, entendeu? Não, porque a gente diverte junto, tá sempre junto, né? A diversão, os nossos amigos, os motociclistas têm um respeito muito grande, é uma família muito grande, como eu te falei, em Goiás, não tem nada de anormal, então você se sente bem, então foi aprendendo assim. Então eu discordei de você assim um pouquinho, porque eu sou preguento mesmo nessa parte. E eu mudei de estilo por causa da minha família, sabe? Assim, eu não queria dar um problema, sabe? Então, se você me permite, eu queria mandar um recado, porque nós vamos ter muitos irmãos acompanhando esse programa. Claro, fica à vontade. O cuidado, hoje as motos hoje são muito mais velozes que no passado, são muito mais velozes. E o pessoal tem que se portar melhor nas pistas, né? Parar esses rachas, né? Em curva. Nós perdemos 3 irmãos na cidade de Goianésia agora, recentemente, entendeu? Irmãos, sabe, formidáveis lá na cidade de Séries, de Goianésia, porque o racha, e se encostaram no outro, os dois saíram da pista. Então, ninguém quis tocar no assunto, eu estou até tocando assim, com o coração doído, mas, pessoal, toma cuidado, nós temos que curtir essas estradas, tem muita estrada no Brasil para a gente conhecer, muitas estradas fora aí, é só pegar, juntar um comboio, andar dentro da técnica, né? Mantém ali o zigue-zague, cada um na sua posição, sabe? Olhem o guia, o líder, olhem o ferrolho lá atrás, tentam entender como funciona esse passeio em comboio, não entra nesse ficar ultrapassando dentro da pista, isso aí não funciona, acaba acontecendo um incidente e um acidente comprometendo todos os irmãos do comboio. Então, sigam aquelas regras. Eu sempre falei, gente, eu tô com, eu te falei, 60 anos numa moto, vivão e bonitão ainda até hoje, né? Mas eu falo assim, segue três normazinhas muito simples. Vai para a estrada só, ou de comboio, uma olhada para frente, uma olhada para trás. Vai para a curva, final da curva, dá uma passada ali no olhar ali, ó, em todo o trajeto e olha para o final. Seu subconsciente te leva lá no finalzinho da curva. Então, e outra coisa, na cidade não é lugar de racha. Principalmente nós de Goiás, no interior. O pessoal tem muita mania, sabe, Ricardo, de pegar travessas cruzilhadas, sabe? Sem olhar de um lado do outro. Vem um fazendeiro lá, meu amigo, do chapéu na cabeça, ele para e quem vai se lascar somos nós, motociclistas. Então fica aí o recado para nós lá de Goiás, certo? Um pouquinho mais de cuidado. Amor à vida, vamos divertir. A velocidade é muito baixa. Acelera, sim, é muito gostoso, mas acelera onde você está vendo. Tem um retão gostoso ali, ó, dá para dar aquela puxadinha, sentir o ventinho no rosto, mete bronca, é muito gostoso, mas lá você está vendo. Na cidade, amiguinho, não é o lugar. Fica esse recadozinho porque é muito importante. Maravilha, meu irmão. Olha, nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer meu irmão Douglas, meu irmão Ferdinando, pela disposição de vir aqui fazer esse bate-papo descontraído. E pode me esperar em Goiás que num desses eventos eu vou. É só me mandar o convite. Olha, vai ter tal dia aqui e tal. Nós vamos fazer um esforço e vamos para lá. Vamos conhecer essa maravilha de Goiás. Só finalizando, Goiás, primeiro agradeço a você desse espaço aqui para os goianos estar aqui presente no podcast aqui. Isso aí é muito bom a gente poder acompanhar e aprender com tantos irmãos motociclistas que estão vindo aqui, né? Cada um trazendo a sua vida, a sua história, né? E cada história você aprende muita coisa para você viver mais e com mais qualidade. Só queria falar, Goiás tem várias festas, né? Agora, em agosto, já vai ter a festa do macaco, a festa do Orion. O nome dele é Orion, mas ele não importa chamar ele de macaco. Na cidade de Goiás Velho, no mês de agosto, tem o Moto Capital, que é Moto Week,
né? Vai ser agora em julho. E tem o Rui Leite, foi agora recente também. E várias outras festas, que eu te falei. Todos os motoclubes geralmente fazem a sua festa de aniversário. E da agora para frente vai ter várias também. Lá na Festa do Macaco, lá na cidade de Goiás, onde a subsede Serra Dourada tem a sua sede, né? Vocês têm lá uma tenda lá junto da Festa do Macaco lá, entendeu? Vai ter um lugar para lá comer um churrasquinho com a gente lá, tomar uma caipirinha nossa lá, uma nossa pinguinha de alambique também lá, igualzinha a sua que tem na sua casa lá, muito boa, muito gostosa, tá? Aí vocês estão todos convidados aí. Já preparem, gente, tem muita festa em Goiás bacana, festas diferenciadas. Esse ano nós vamos. Tá? Então, assim, meu irmão Douglas, alguma consideração? Gostaria de convidar você, né, intimar você a estar conosco dia 7 de junho, na inauguração da nossa subsede Vale do Araguaia, que estará unindo ali Barra do Garças, Aragaça, Pontal, Chavantina, Água Boa, Canarana, Torixoréu, Bom Jardim, e contamos com a sua presença lá. Esse já é um compromisso assumido, né? Estaremos lá, sim. Vamos prestigiar essa experiência que todos nós torcemos para que dê muito certo. Muito obrigado, te aguardamos lá. Um abraço a todos. Meus irmãos, esse bate-papo aqui com esses irmãos de Goiás que trouxe as suas experiências para Mato Grosso, que trouxe alegria para os nossos encontros aqui e esperamos, por muitas e muitas vezes ainda, recebê-los nesse estado aqui. É uma alegria muito grande ter vocês conosco. Meus irmãos, pilotem com segurança, com garantia, volte para casa que tem alguém te esperando. Grande abraço a todos.